tudo bem com vocês? Eu espero que sim, por aqui está tudo ótimo, graças a Deus. Ai, calma. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, por aqui está tudo ótimo, graças a Deus. Antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva aqui no canal, já deixa o seu like, ative o sininho e já pode começar a compartilhar o vídeo, porque o assunto de hoje é um assunto muito bacana e é um assunto que precisa ser bastante falado, que é desafios da maternidade. Qual é o maior desafio da maternidade? Já pararam para pensar no assunto? Eu fiz uma pesquisa com 8 mães diferentes a respeito do assunto. E nessa pesquisa eu perguntei para cada uma delas quais eram os seus 2 maiores desafios dentro da maternidade. E um deles foi sobre a amamentação. A amamentação no sentido de dor na hora de amamentar, o leite ficou empedrado, que isso é uma coisa também que é comum entre as mulheres. Aconteceu comigo também. Eu tive dificuldade nos primeiros 4 dias. Meu filho não pegou o peito na maternidade, ele só foi pegar em casa, isso meu peito endureceu, eu dei febre no peito e foi algo que realmente foi difícil nesses dias, mas depois que pegou foi tranquilo. E com essa pessoa foi a mesma coisa. Ela teve que tirar na bombinha, e isso é uma coisa que foi um desafio muito grande para essa mamãe, e foi para mim também, foi um desafio que eu me enquadro nele na minha primeira gestação. O outro desafio que foi falado foi sobre a privação do sono. Acredito que esse desafio faz parte de muitas mães, né, que quando o bebê ou porventura sente cólica de madrugada, ou quando a criança ela quer ficar bastante no peito, né, e aí a privação do sono é algo que eu conheço vários relatos, inclusive desta mamãe, que não conseguia dormir, a criança trocava a noite pelo dia, e isso acabou sendo algo muito desafiador para essa mamãe, porque durante o dia ela tinha que estar ali ativa para poder estar realizando as atividades do dia a dia, de dentro de casa. Então, é aquilo, né? A gente sabe que ficar sem dormir é a coisa mais triste do mundo e é uma das coisas que nos primeiros meses de vida da criança, na sua grande maioria, as mamães passam por isso. E o desafio nessa pesquisa que foi falado foi sobre a solidão da maternidade. É algo que realmente não é muito discutido, não é muito falado sobre a solidão da maternidade. É quando a mãe se vê, mesmo que tenha uma rede de apoio, mesmo que tenha as pessoas à volta ajudando, existem a maioria das coisas relacionadas à criança é voltado para a mãe. Então, querendo ou não, a mãe acaba se sentindo sim mais sozinha nessa parte, que não tem a quem delegar porque é só para a mãe fazer. Essa mamãe também me relatou que também uma dos seus maiores desafios é relacionado à educação. A educação não no sentido escolar, mas no sentido como pessoa, como instruir como um cidadão no meio dessa sociedade que nós vivemos hoje em dia, e que eu me enquadro nisso porque também é um desafio muito grande para mim, principalmente que a gente não está lidando com um robô, nós estamos lidando com uma criança que tem sentimentos, que tem personalidade, que ela está vindo ali crua, onde tem a família que instrui, porém a sociedade, o mundo, numa forma geral, instrui de uma forma muitas das vezes diferente daquilo que a gente passa. E a gente saber dosar, lidar com isso, e a criança conseguir absorver sempre a melhor parte, isso é muito difícil. É algo realmente que hoje é um dos meus maiores desafios também, a educação.
no sentido cidadão, pessoa e tudo mais. Uma outra mamãe na pesquisa falou sobre relacionado a doenças, quando o bebê ou a criança fica dodói, que é algo que foge do controle dessa mamãe e ela não consegue ficar centrada ou calma, ela acaba que fica um pouco mais preocupada, porque realmente nós que somos mães, a gente deve passar por essa mesma situação quando o filho fica gripadinho, quando fica, né, com febre, moadinho no canto. Por mais que a criança seja muito agitada, às vezes a gente fala para sossegar, quando a criança sossega, não da forma que é para ficar mais calminha, mas por falta de doença, acaba que nos preocupa, acaba que tira um pouco a nossa tranquilidade, e isso realmente é algo que é um desafio muito grande para muitas mamães, inclusive para mim. Essa mamãe também me relatou que o segundo desafio dela foi voltar a trabalhar, delegar a terceiros a parte da educação da sua filha, mesmo que sejam os pais dela que tomem conta, como é no caso. Foi difícil que ela voltou a trabalhar, mas está sendo ainda difícil para ela, ela ainda sente bastante nisso. Acredito que algumas talvez tenham um pouquinho mais de facilidade, não que não sinta, mas tem um pouquinho mais de facilidade, e outras têm mais dificuldade a respeito desse assunto, onde eu também me enquadro nesse assunto, nesse tópico, porque é algo realmente que você, por mais que a gente saiba que aquela pessoa vai cuidar direito, vai ter todo o carinho, todo o amor, é aquilo. Mãe é mãe, e a gente tem a nossa forma de cuidar da criança, da rotina que a criança está acostumada com a gente e a gente com elas. Então, realmente é algo que é bastante difícil de acontecer, mas que eu acho que também tudo é o costume, né? Com o tempo, se for alguém da família que cuide, de confiança, a gente acaba tendo um pouco mais de tranquilidade e é muito mais fácil de acostumar do que muitas das vezes um estranho, que eu acredito que seja um pouco pior. E mais pra frente até vou falar sobre esse assunto em outro vídeo, de experiências minhas quando eu era criança sendo cuidada por terceiros que era uma babá. Então acabei criando um bloqueio de delegar também a terceiros estranhos para cuidar do meu filho. Então é um assunto que eu vou falar no próximo vídeo. Mas sobre a volta ao trabalho, eu acredito que seja uma questão também que muitas mamães consigam se afeiçoar com esse desafio dessa mamãe, que também eu me afeiçoe, é um desafio que também é meu. Ainda sobre a amamentação, teve uma mamãe que falou sobre a amamentação em livre demanda, que é quando você opta por não amamentar a cada 2 horas ou a cada 3 horas, mas você amamenta de acordo com o que a criança necessita, com o que ela pede, você vai seguindo o fluxo da rotina da criança. E ela achou desafiador porque mexeu muito na rotina de horários dela. Essa mamãe também me relatou que um dos seus maiores desafios foi o desejo sexual depois que teve a neném. Então ela diminuiu, então isso foi um desafio muito grande para ela. Porém, ela relatou que deu tudo certo porque o parceiro dela, o esposo dela, super entendeu. Por conta dessa amamentação em livre demanda, ela acabava ficando muito cansada. Então esse foi um desafio, porém foi um desafio que foi superado, que eles conseguiram passar por esse desafio, tanto a mamãe quanto o papai, tudo em prol do bem-estar dessa neném. Uma outra mamãe falou sobre a autoestima baixa durante a gestação. A autoestima baixa relacionado, algumas mamães aparecem espinhas, algumas mamães o cabelo fica quebradiço, coisas do tipo assim, né? Roupas que antes cabiam por conta da barriga já não cabem mais. Porém, é uma coisa que todas nós sabemos que vai passar,
Essa mamãe também me relatou que o seu outro maior desafio é ser mãe solo e com filhos de pais diferentes. A mãe falou a respeito da renúncia. A renúncia na maternidade é o seu maior desafio. E aonde se enquadra essa renúncia? A renúncia é que antes nós tínhamos, né? A mulher tem um estilo de vida, e quando a criança chega na nossa vida, a gente se vê na iminência de adaptar algumas coisas, rever as prioridades e encaixar aquela criança na nossa rotina. Então, foi como ela mesma disse, ela teve que priorizar algumas coisas, deixar de fazer algumas coisas em prol daquela criança. Então, saber lidar com isso foi um grande desafio e ainda é um grande desafio. Essa mamãe também me relatou que o seu outro desafio é sobre, às vezes, sentir que não está fazendo o suficiente pela criança. Por mais que faça, ela tem que lidar bastante com a ansiedade de será que eu estou fazendo direito? Será que está sendo suficiente? Será que está suprindo a necessidade da criança? Será que será, né? Muitos porquês, muitos serás, né? Muitas dúvidas a respeito de como, eu acho que é muita forma de como nós nos enxergamos como mães. Acho que acaba que no fundo se cobra muito, e eu acho que não é para ser assim, porém porque é uma coisa meio impulsivo, mas para se tornar mais leve a gente tem que entender que se nosso filho ou a nossa filha está feliz, rindo, brincando, contente, é o que importa, porque no final das contas a felicidade deles é o que é mais importante, e pode ter certeza que você é sim a melhor mãe do mundo para o seu filho, independente de qualquer dúvida que possa passar na sua cabeça, porque eles são nossos filhos e eles amam incondicionalmente a nós, porque eles reconhecem sim o quanto a gente faz por eles, mesmo que muitas das vezes pode parecer nada ou coisas simples, mas eles sabem. Então, pessoal, baseado nessa enquete que eu fiz com algumas mamães a respeito dos seus grandes desafios na maternidade, concluímos que o maior desafio da maternidade é a maternidade. Não tem como pontuarmos que seja a amamentação, que seja a privação do sono, que seja o fato de ser mãe solo, que seja a renúncia. Não tem como concluirmos que uma coisa é um grande desafio, porque a maternidade em si é desafiadora. Às vezes o que é desafiador para mim pode não ser desafiador para você, porém você sente. Pode talvez não ser desafiador para você o que eu sinto, mas é para mim, porque eu tô sentindo. Então a maternidade é algo que é desafiadora, ela vem realmente para mudar a vida da mulher quanto mãe, que não existe uma coisa que seja desafiadora, porque todas as coisas são, até porque a maternidade é daqui até a gente sair dessa terra, então não tem como pontuar, caracterizar uma coisa, porque a gente começa com os desafios desde a gestação, com um recém-nascido, com uma criança em idade escolar, com uma criança maiorzinha, depois vem a pré-adolescência, adolescência, fica adulto e mãe é mãe, e tudo, né, vai contribuindo para desafios diferentes. Passou por alguma dessas coisas que foi relatado aqui? Se passou, comente aqui embaixo o que foi. E se foi coisa diferente, algum desafio diferente, cite aqui pra gente, porque é muito válido a sua interação, de você também falar um pouquinho sobre quais foram os seus desafios,
para que outras mamães também tenham coragem, se encorajam a não passar por isso sozinha, saber que tem outras mulheres que também passam pela mesma situação e que é normal. A maternidade ela vem para nos mudar, não tem como. Toda fase ela vai vir com uma fase desafiadora e que nós estejamos sempre preparadas para passar por isso, porque vai passar. Vai vir outra, mas essa vai passar. Então fica tranquila. E eu finalizo esse vídeo dizendo que você não está sozinha. Espero que tenha gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau!